Bom, então bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? Então, esta é uma aula de geografia, hoje, dia 13 de maio de 2022, né? Então, hoje a gente está falando, pessoal, de uma data muito importante para a nossa história, né? Que é a abolição da escravatura, certo? Então, neste dia, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que libertava todos os escravos. Inclusive, tem um bairro em João Pessoa, para quem conhece João Pessoa, acho que todos vocês, né? Acho que já foi João Pessoa, né? Tem um bairro lá chamado 13 de Maio, né? Então, geralmente, tudo que tem 13 de Maio faz ligação com a abolição da escravatura, né? Então, assim, nosso país, nosso estado, a Paraíba, eles foram formados na escravidão, né? Então, a contribuição da população escravizada, da população que veio nos navios tumbeiros, né, da África, em uma situação muito precária, muitos morriam na viagem entre a África e o Brasil, né? Inclusive tubarões mudavam suas rotas. Olha só que interessante, pessoal. Quando eu li isso aí, eu fiquei chocado, né? Mas isso é verdade. Os tubarões nos oceanos, eles mudavam as rotas de alimentação deles para abocanhar os cadáveres de pessoas negras que eram jogadas dos navios, né? Mortas. As pessoas morriam por causa da falta de condições higiênicas, sanitárias, de alimentação que o navio não dispunha, né? Eram pessoas muito aglomeradas, pessoas que viviam, viajavam semanas e semanas, meses e meses em um espaço muito reduzido, ou seja, não havia como controlar certas doenças que se proliferavam durante a viagem. Então muitas pessoas morriam e, como tal, os os donos dos navios jogavam os cadáveres nos oceanos e os tubarões mudavam suas rotas para abocanhar esses cadáveres, né? Que coisa triste, interessante de saber, porém muito triste, né? Então, quer dizer, a escravidão foi um processo muito duro, sangrento, desumano, né? O que é escravizar alguém? É quando aquela pessoa que é escravizada, ela perde o direito de ser ela própria. Ela não é mais uma pessoa com identidade, ela passa a ser posse, passa a ser um objeto de uma outra pessoa. Recentemente eu vi um vídeo que me chocou bastante. Eu acho que como esse vídeo foi espalhado nas redes sociais, vocês possivelmente devem ter visto. É uma senhora negra que foi libertada da escravidão na Bahia, de condições parecidas com a Sim, escravidão. professor, eu vi também. Então, Edna, aí quer dizer, você teve lá a jornalista branca que estava entrevistando Pois ela é, professor. e ela Foi morreu. uma situação meio triste mesmo. Pois é. E aí, né, Edna, você viu que ela chorou lá por conta desse trauma que ela tinha com pessoas brancas, pessoas que supostamente iriam fazer mal a ela, escravizá-la de novo, né? Que situação muito triste, né, pessoal? Desumana mesmo, certo? Então isso era recorrente na época da escravidão, certo? Então abolimos a escravidão há cento e poucos anos atrás, certo? Mas a escravidão, pessoal, deixou heranças, a escravidão foi totalmente superada? Logicamente que não, né? A herança da escravidão está muito presente nos nossos dias. O racismo na nossa sociedade é muito forte, né? Aí você diz, professor, mas eu vejo muitos negros se dando bem na vida, enriquecendo, tendo profissões que dão dinheiro, coisa e tal. Não é disso que se trata, não é de se dar bem ou se dar mal na vida. É a forma de preconceito que se expressa no olhar, que se expressa no questionamento, né? Que se expressa, por exemplo, quando um policial aborda uma pessoa negra de forma violenta e uma pessoa branca ele aborda de outra forma. Se expressa também quando uma pessoa negra está dirigindo um carro de uma qualidade melhor e as pessoas começam a questionar se essa pessoa roubou o carro, né? Para ter aquele carro lá andando com ela. Então, quer dizer, são formas. Aí você vai no shopping, né? As pessoas, as pessoas brancas, a maioria delas, né? Em alguns shoppings, não estou falando de todos, mas eu já vi isso muito, por exemplo, em São Paulo. Quando eu fui a São Paulo, era uma coisa assim assustadora para mim, né? Quando eu estive em São Paulo,
uma senhora que estava trabalhando na limpeza do shopping, uma senhora idosa já, né? Tinha uns seus 70 anos por aí, 65, 70 anos. Caiu, desmaiou, né? E eu fui lá dar uma força para ela. Isso no shopping que fica do lado do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, né? E foi muito triste, né? Porque a gente via que eram predominantemente pessoas negras trabalhando na limpeza, trabalhando na parte mais desvalorizada, infelizmente, né? Das profissões. E as pessoas brancas, a grande parte das pessoas que estavam consumindo as coisas, comprando, eram pessoas brancas, né? Então, assim, realmente aquilo me marcou muito. Eu nunca vou esquecer daquela cena da mulher caindo, né? Eu fui lá tentar dar uma força, um suporte, mas acredito que tenha sido algum mal súbito que deu nela, mas ela ficou bem, né? Depois, enfim. Mas vejam, o racismo está muito presente, né? E eu acho que a gente tem que entender, tem que ler mais sobre esses temas, para a gente ter até um repertório maior para a nossa vida, para a gente conversar com alguém sobre isso. Se a gente for abordado por alguém, a gente saber dizer, fundamentar uma ideia, né? Eu acho que a literatura ajuda muito a gente. E neste primeiro momento eu gostaria de recomendar alguns livros, algumas leituras para vocês, tá certo? Eu assisti hoje, na verdade eu acordei, né? Fui para academia, como eu costumeiramente faço, né? Todos os dias de manhã. E quando eu estou tomando café, eu gosto de ouvir notícias. Sempre fui acostumado a ouvir notícias de manhã cedo, desde a época que eu era criança com meu avô, né? Meu saudoso avô, né? Ele sempre ligava assim, ele começava ligando a rádio, né? De madrugada, assim, tipo 4h30, 5 da manhã. Aí quando começavam os jornais, ele desligava o rádio e ligava a TV. E aí eu sempre fui acostumado a ouvir sempre muita notícia de manhã, e gosto disso. Eu não gosto de ficar em silêncio em casa de manhã, gosto de sempre ligar no jornal, né? E eu vi hoje o Bom Dia Paraíba, né? De Bom Dia Paraíba teve uma discussão muito boa sobre esse tema, certo? E eu não me lembrava, sinceramente, eu não me lembrava que hoje era dia 13 de maio, que remetia a uma data importante. Eu pensei logo, eu disse, eu vou falar com os estudantes sobre isso, porque é um tema muito importante, né? Então eu vou recomendar aqui alguns livros, né, que eu estou com eles aqui perto de mim. O primeiro é a História do Samba, de Lira Neto. Eu comecei a ler esse livro agora, recentemente. É um livro fantástico sobre esse ritmo musical que nos identifica, né, como brasileiros. Quando a gente vai para fora do país, a primeira coisa que o estrangeiro diz sobre o brasileiro é samba, né? Samba, futebol, carnaval, né? Então o samba, ele é um ritmo musical trazido por muitos africanos quando eles vieram para cá, né? Muitas pessoas escravizadas que tinham saído da escravidão depois começaram a manifestar ritmos, batuques, toques, né? Que misturavam elementos das religiões de matriz africana a elementos da brasilidade, a elementos, no caso, que já estavam incorporados aqui ao Brasil, né? Então, por isso que o carnaval é uma festa muito, realmente uma festa muito de muitas cores, de muitas simbologias, né? Muita gente critica, o carnaval tem muita coisa do demônio, não sei o que, não é do demônio, gente, é coisa das religiões de matriz africana, coisas de orixás, coisas de deuses da religião, das religiões afro-brasileiras. Eu sou cristão, não tenho uma religião, né, digamos assim, eu não sigo muitas religiões, né, muita religião cristã, mas assim, eu me defino como cristão, acredito em Cristo e coisa e tal. Mas a gente tem que entender o carnaval como um fenômeno, como uma cultura popular que, no nosso caso, Brasil, recebemos uma contribuição importantíssima, né, da, da herança dos povos afro-brasileiros, certo? Outros livros aqui, ó, Escravidão, do Laurentino Gomes, certo? Esse livro aqui, ele traz um estudo sobre aquele período, né, na escravidão. É um jornalista que escreve muito bem, tem outros livros, nesse caso aqui de escravidão tem o volume 1 e tem o volume 2. O volume 1 é fundamental, né? Para mim, se você lê o 1, você já tem um grande repertório para conversar ou até produzir um texto, se você for solicitado no Enem,
na escola, qualquer canto, você pode escrever, pode falar sobre esse tema se você ler esse livro aqui, certo? Então acho que é um livro muito importante porque ele traz esses, por exemplo, esse relato do tubarão que eu falei, que mudavam as rotas, tem esse livro aqui, né? Coisas desse tipo você pode descobrir, tá certo? Esse aqui, pessoal, Quarto de Despejo, que é da Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, certo? Carolina Maria de Jesus foi uma escritora negra no nosso país, que a gente olha assim, os escritores, né? A grande parte dos escritores são homens e brancos. Pouca literatura negra, pouca literatura das mulheres, feita por mulheres, né? E Carolina Maria de Jesus é esse expoente, esse exemplo de mulher batalhadora, de mulher negra, de mulher acima de tudo. Ser mulher no Brasil é muito difícil, né? As mulheres sofrem todos os tipos de preconceito também, de machismos, que nosso país ainda é cheio. E nós, homens, temos sempre que nos policiarmos, que nos fazermos reflexões sobre nossas atitudes enquanto homens, né? Que a gente não replique atitudes machistas com as meninas, com as nossas mulheres, certo? Com nossas mães, com nossas amigas, com nossas companheiras, que a gente não replique atitudes machistas. A gente tem que formar essa cultura que não seja machista, né? Que ainda bem que no nosso tempo estamos tendo mais debates a respeito disso, tá certo? Então, Carolina Maria de Jesus foi uma catadora de papel, de papelão, né? Em São Paulo. E ela relata muito no livro dela, que é esse Quarto de Despejo, o nome já diz tudo, né? Um quarto que ela vivia, uma casa muito precária, certo? Onde ela tinha os seus filhos e cuidava e sustentava os seus filhos. E ela relata todo o drama da fome, né? A fome, a pobreza, a marginalização das pessoas que moram em comunidades, certo? Então é um livro que você vai entender muito da nossa história, né? Poxa, por trás de uma pessoa, de uma comunidade, existe também uma luta social, né? As pessoas que moram em comunidades, das grandes cidades principalmente, são fruto de lutas sociais, de processos históricos que as excluíram das benesses, né, do sistema capitalista, tá certo? Machado de Assis, pessoal, um escritor fantástico, né? Que eu adoro esse box aqui dele, ó, da Nova Fronteira, editora Nova Fronteira, com os principais romances e contos, né? Que ele tem. Muito bom, muito bom. E o Machado de Assis é o nosso principal escritor da nossa literatura, né? E é um escritor negro, né? Foi, melhor dizendo, porque ele já faleceu. A galera escondia muito isso, né, professor? Diga. E Machado de Assis era negro. A galera escondia muito antes. Pois é, Machado de Assis era negro, né? E ele dá todo o contexto da sociedade da época nos seus escritos, né, Nel? Se você ler, por exemplo, Memórias... Dom Casmurro mesmo? Diga. Dom Casmurro mesmo? Dom Casmurro é um livro fantástico, né? Será que Capitu traiu Bentinho, na sua opinião? Oi? Capitu traiu Bentinho, na sua opinião? O professor, ele disse casa é a casa, né? Eu não digo nada. Rapaz, eu acho que traiu, viu? Pode ter certeza. Acho que sim. Acho. Pessoal, para quem não tá ligado no que eu estou falando, é um contexto do livro Dom Casmurro, que o nosso colega Ednael citou aí, né? Capitu e Bentinho, né? Era um romance meio que proibido, mas que aí, devido aos acontecimentos do livro, né, ele vai se desviando daquela rota de amor que tinha, né? Enfim, depois vocês leem para eu não dar spoiler aqui. Diga. Oi? Não, estou falando do livro, que o amor acabou em Chababal. É isso aí. E por último, né, para a gente finalizar essa parte da nossa aula, eu trouxe uma recomendação de um livro que eu li recentemente, chamado Vasco, o Clube do Povo. Aqui não é um livro, pessoal, falando só do Vasco, falando
do futebol em si, não, é um livro que fala da importância que o Vasco da Gama, sim, o Vasco da Gama, o Vasco está na Série B hoje, né? O Vasco teve uma importância muito grande na luta pela igualdade racial no Brasil, né? O Vasco conseguiu nos anos 20 do século passado, século 20, ele incluiu pessoas negras no futebol. Quando o futebol começou, pessoal, no Brasil, o futebol não era esse esporte que é hoje, né? De massa, de todo mundo conhecer, torcer por um time, né? Por um clube, jogar futebol. O futebol era um esporte principalmente das elites. Né? E quem era a elite no Brasil? Eram pessoas brancas, né? Basicamente, certo? Então, negro não jogava futebol. Pobre, que era o negro, consequentemente, não jogava futebol, certo? Futebol era um evento social, né? Por que a torcida do Fluminense é chamada de pó de arroz? Alguém sabe o significado desse termo na história, pó de arroz? Eu sou quase sabido, mas eu vou falar pro povo. Porque tinha um jogador que era do Fluminense, ele era negro, aí botava pó de arroz na cara para disfarçar. Perfeito. Aí, com o tempo, ele foi suando, o povo foi descobrindo. Aí baneirou ele do futebol. Eu acho que baneiro o time também, né, doutor? Acho que era o Fred Henrique, né? Não sei se com certeza se era. Agora, o nome mesmo do cara eu esqueci. Fred Henrique era negro, né? Aí, naquela época, o futebol era uma covardia, porque baniu os negros, rapaz. Exatamente. Aí é. Pois é, então, quer dizer, nesse caso aí, né, que você falou, perfeita a sua explicação, né? O futebol era para brancos, o pó de arroz servia para artificializar a pele das pessoas negras, né? Então, para dizer que estava jogando, estava sendo branca, né? Branquitude, né? Tá certo? Então, quer dizer, uma atitude que hoje em dia é inaceitável, né? Você usar o pó de arroz para disfarçar sua cor de pele. Né? E o Vasco foi o clube que bateu de frente com isso. Bateu de frente com o Fluminense e com o Flamengo. Era a dupla, né? Que compartilhava dessa ideia de que os negros não podiam jogar futebol. E todos os negros que vieram no futebol devem alguma coisa ao Vasco. Né? Eu sou vascaíno, mas como historiador, né, eu reconheço que isso é uma verdade inquestionável. Né? O Vasco contribuiu muito para o futebol e para o negro no Brasil, né? Então todos os negros, Pelé, Garrincha, no caso Garrincha tinha sangue indígena também, né? Depois nós podemos colocar Romário, enfim, todos os negros no futebol, pessoal, estão lá acima de tudo por conta de um clube que bateu de frente com o sistema, que foi o Vasco, né? Então o Vasco da Gama tem essa história. Você pode ser flamenguista, você pode ser Botafogo, qualquer time, mas o papel social do Vasco no século XX para combater o racismo foi uma coisa extraordinária. Né? O Vasco não aceitou excluir os negros do seu futebol, porque o Vasco é de uma zona muito pobre do Rio de Janeiro, que é o bairro de São Cristóvão, Barreira do Vasco ali. Você vai no Rio de Janeiro, tem lá a Zona Norte, que é onde está o Vasco, e tem a Zona Sul. E, eita, esse livro é bom também, viu? Janine Amaral citou o Gessé de Souza, exatamente. Então, o racismo estruturou o Brasil. Podemos dizer que o Brasil deu certo ou deu errado? O Brasil, do ponto de vista do seu projeto, deu certo, né? Infelizmente, pra gente, né? Que pensa de uma forma que buscamos, né? A igualdade entre as pessoas. Mas o Brasil é um projeto racista, né? Do ponto de vista do racismo, o Brasil deu certo para os racistas porque o Brasil era racista no começo e ainda é, né? Perfeito, Gianni. Bom, pois, para finalizar o assunto do Vasco, aí você vai no Rio de Janeiro, tem a Zona Norte, tem o bairro da São Cristóvão, tem a Barreira do Vasco, você vai no estádio do Vasco, no meio das favelas, né? Das comunidades do Rio de Janeiro, né? Aí você vai para a Zona Sul, é o outro lado da cidade. Aí tem lá a sede do Fluminense e a sede do Flamengo. O Botafogo é em General Severiano, digamos. O Botafogo é uma espécie de clube mais médio, mais para porte médio das pessoas, né? Financeiro, certo? Mas o Flamengo e o Fluminense são extremamente elitizados.
Eu sou vascaíno e na época que eu fui no Rio de Janeiro recentemente, minha mulher é flamenguista e eu pedi para ela ir comigo. Ela foi, né? Beleza. Tirou minhas fotos lá, sonho de criança, conhecer São Januário, tirar a foto, fiz o tour, né? No estádio do Vasco todo, maravilhoso. Almoçamos lá em São Januário, né? E aí depois, aí eu tive que fazer o contrário, né? Infelizmente, fazer o quê? Ela é flamenguista, ela foi no Vasco me tirar minha foto. Aí ela disse, não, você tem que ir lá na sede do Flamengo comigo. Beleza, a gente foi. Aí eu tava com a camisa do Liverpool, né? Neutro, né? Camisa do Liverpool. Não ia com a camisa, não sou flamenguista, mas tava com a camisa do Flamengo, né? Aí o cara, pois os seguranças me barraram, pediram pra botar o avesso a camisa do Lira, que eu não podia entrar com nenhuma outra camisa que não fosse a do Flamengo. Beleza, de boa. Inverti a camisa do Lira, botei pelo avesso. Aí entrei, né? E aí tirei todas as fotos dela lá e tal, beleza, conheci. Mas a sede do Flamengo é numa parte muito rica do Rio de Janeiro, né? Você só vê casarões, você só vê mansões lá no Leblon, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas do lado, enfim. Então o Flamengo e o Fluminense são de uma elite do Rio de Janeiro. E o Vasco lutou contra essa exclusão que os negros viviam no futebol, tá bom? Então são alguns livros que eu estou recomendando para vocês vocês procurem se informar sobre esse tema. Um livro também complementando aqui as dicas, né? E uma dica muito boa também da Janine Amaral, que é Como o Racismo Criou o Brasil. Se você quiser falar, Janine, sobre esse livro, você pode usar o microfone, tá certo? Tá aberto para você comentar, caso você se sinta à vontade, caso você queira, tá certo? E aí, quer falar um pouquinho sobre ele? Janine. Bom, acho que Janine deu uma saidinha. Certo, pessoal? Então são temas que a gente pode estudar e aprofundar mais, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês, portanto, minha madrinha me indicou esse livro, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Beleza. Essa de Souza escreveu vários livros, né? Elite do Atraso, Subinteligência Brasileira, desculpa, Atolistas da Inteligência Brasileira, Subcidadania Brasileira, enfim, ela é um escritor realmente muito bom. Adoro os livros do José de Souza. Bom, eu vou apresentar, portanto, pessoal, para vocês aqui o conteúdo para a gente tentar finalizar hoje, né? Que é justamente o conteúdo que nós iniciamos na aula passada, relativo às organizações políticas, né? Dos estados nacionais. Na aula passada eu falei um pouco para vocês sobre esses conceitos de estado, de nação, território, país, né? A gente falou inclusive dos clubes espanhóis, lembram-se disso? A gente falou do Barcelona, e eu usei imagens aqui para ilustrar o que eu queria dizer com nação, relativa à nação, né? A nação não precisa ter necessariamente um território para existir, ela pode existir sem um território próprio, mas o Estado ele não existe sem o território, né? Porque o Estado, justamente o território é a área de abrangência de um Estado, é onde ele pode administrar e é onde ele pode também regular os interesses da sociedade, certo? Então a gente vai continuar esse tema, beleza? Então vamos trazer alguns conceitos, né, pessoal? Primeiramente, diferenciar algumas formas de governo, certo? A parte histórica eu deixo para a nossa próxima aula, que é a última aula. Mas vamos diferenciar nossas formas de organizar os estados, né? Vocês conseguem ver essa tela que eu estou apresentando? E aí? Diga, professor. Vocês conseguem ver a tela? Pronto, tô conseguindo. Pronto, beleza. Então vamos lá. Nós temos alguns conceitos importantes, né, que nós precisamos entender, né? Estado unitário. O Estado unitário já diz o nome. Ele procura administrar o seu território de uma forma mais rígida, né? Ele propõe que
todo o seu território seja uma coisa só, um conjunto só, administrado por um poder central muito forte, certo? É o caso de países como a Bolívia que fica aqui próximo do nosso país, né? Então, vizinho ao nosso país, certo? Então, o Estado unitário ele representa, digamos assim, uma forma de Estado mais controladora, certo? A França é outro exemplo, né? A França tem departamentos, tem províncias, né? Mas tudo girando em torno da capital Paris, certo? Ok, gente? Então isso aqui é um exemplo raro, né, de Estado unitário. Não existem muitos no mundo, tá certo? Então vamos lá. Organização federativa, uma federação. O que é que vem a ser, pessoal, uma federação? Nós temos um exemplo muito perfeito, ou algo próximo a isso, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos da América, eles são 50 estados. Olha só. E em alguns estados, por exemplo, a legislação é tão avançada que os estados eles possuem entendimentos diferentes sobre determinadas coisas. Por exemplo, legalização da maconha para fins recreativos. Em alguns estados é permitido, em outros não é permitido. Legalização do aborto. Alguns estados sim, outros não. Agora teve uma resolução que proibia o aborto, né? Mas foi recentemente, certo? Mas porte de arma, alguns estados permitem, outros não permitem. Ou seja, a federação é algo tão avançado, né, em tese, quando ela funciona bem, como é o caso dos Estados Unidos, que os estados eles podem elaborar suas próprias leis. Existe uma Constituição, sim, e é a principal lei do país, né? Não pode ser uma zona, cada um fazer o que quer sem limites, né? Então existe a Constituição, que serve para ser a principal lei. Todas as outras leis podem existir, mas subordinadas à Constituição Federal, né? Mas todos os estados eles podem ter leituras diferentes sobre determinadas coisas. Como eu falei aqui, aborto, legalização da maconha, porte de arma, pena de morte é outro exemplo. Tem estados que permitem, que tem pena de morte, tem outros que não tem, né? Então, quer dizer, pessoal, a legislação ela é muito diferente de estado para estado, porém sempre obedecendo princípios da Constituição, certo? A Constituição americana, ela não traz tantos detalhamentos como a do Brasil, né? Ela é mais sucinta nesse sentido, tá bom? Mas deu pra gente entender o que é uma federação é quando você tem os estados com autonomia, porém sempre subordinados à unidade, à união, né? Quando a gente chama no Brasil a união dos estados e municípios, né? A união é todos, significa todos os estados em um mesmo propósito, em um mesmo objetivo, certo? Então, você tem nesse sentido o conceito de federação. No Brasil isso funciona em algumas coisas, em outras nem tanto, né, pessoal? Por exemplo, a Paraíba tem a Constituição da Paraíba, mas não muda muito, né? De um estado para outro, né? O que vale acaba valendo sempre a Constituição, claro, nos Estados Unidos também, mas os estados aqui eles usufruem muito menos autonomia, certo? Então os estados sempre tendem a obedecer uma legislação, apenas a legislação central da Constituição. Eles não costumam aqui, peraí, a audição passando aqui. Eles não costumam, o Brasil, por exemplo, não tem muitas leis diferentes de estado para estado. Você não vê isso aqui, né? Você vê mais basicamente uma só lei, né? Então os estados não desenvolveram historicamente a sua autonomia. Então aqui é uma federação, mas uma federação ainda muito pouco desenvolvida se comparada à federação que existe nos Estados Unidos. Tudo certo até aí, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta?
Bom, estão me ouvindo? Sim. Pronto. Ô, professor, pode continuar aí. Ok, e temos um caso, né, que é ainda mais avançado em relação à federação, que é a confederação, certo? Que existe um exemplo muito simples que nós podemos dar, a Suíça. A Suíça é a Confederação Helvética, certo? Olha que nome interessante. Helvética, certo? Na Suíça, você tem, por exemplo, quem é suíço, quem nasce na Suíça e que é criado na Suíça, aprende a falar tranquilamente 3 ou 4 idiomas: francês, italiano, alemão e além do inglês, que é universal, né? Então, por que isso acontece na Suíça? Porque a Suíça tem estados que são influenciados pela cultura alemã, estados que são influenciados pela cultura francesa e outros pela italiana, certo? Então você tem essa mistura de países dentro de um país, que é no caso a Suíça, né? Então você pega exemplos de organização política na Suíça distintas umas das outras. Então é quando você tem a confederação, é quando você tem países distintos, não confundir com o caso da Espanha, porque a Espanha não concede autonomia e independência aos territórios que a Espanha administra, como é o caso da Catalunha. Na Suíça você tem, digamos, países dentro de um país. Eles são entidades soberanas nesse caso. A Suíça, que é influenciada pela Alemanha, a Suíça, que é influenciada pela França, pela Itália, né? Então, o suíço, ele é o cara que talvez, ao ficar adulto, ele fale o maior número de idiomas, naturalmente, né? Sem precisar fazer força. Porque ele convive em um país que tem todo esse contexto de influência de múltiplos países. Certo, pessoal? Então, isso é uma confederação, é quando você tem entes soberanos que se reúnem e constituem, nesse caso, uma confederação. Tá certo? Beleza, gente? E Beleza agora, pura. Continua, professor. beleza, e agora vamos para a forma de governo, certo? Nós temos formas de Estado, como eu falei para vocês, formas de governo, né? Começamos esse conteúdo na semana passada falando da diferenciação entre repúblicas e monarquias, certo? O que são repúblicas? São organizações, uma forma de organizar a sociedade, a política, né? Onde você tem o voto instituindo um candidato a um cargo político, certo? No Brasil, citamos o exemplo do Brasil, logicamente, o Brasil ele elege seus representantes por meio do voto popular, né? Embora algumas pessoas por aí tentem dizer que as urnas estão fraudadas, que as urnas isso, que as urnas aquilo, as urnas não prestam, as urnas vão ser hackeadas. Mas não, pessoal, vai não, viu? As urnas sempre foram um mecanismo de eleição no Brasil que é exemplo, inclusive, para boa parte desses países que nós citamos aqui. Muitos desses países, inclusive os Estados Unidos, têm uma eleição extremamente problemática, né? Porque é por carta, aí você manda para os Correios entregam lá na sede do parlamento, desculpa, do órgão legislador lá da eleição americana. Né? O Brasil não, o Brasil é voto eletrônico na urna, digita o número do seu candidato, aperta confirma, no final do dia você vai ter o resultado, né? Fulano de tal ganhou com não sei quantos milhões de votos. Nos Estados Unidos demora às vezes 1 semana, 2 semanas, né? Enfim. Então existem as repúblicas, que são de forma presidencialista, certo? Ou parlamentarista. Repúblicas presidencialistas. O que é isso?
é quando o presidente ele é chefe tanto de Estado quanto de governo, certo? Então, o presidente, no caso, o Brasil é uma república presidencialista. Tem um parlamento, que é o Congresso e a Câmara de Deputados e o Senado Federal, certo? Mas o presidente ele é o principal ator político do Brasil, tá? Tudo é a partir do presidente. O presidente pode vetar, né? Pode vetar uma medida que foi aprovada no Congresso, mas também ele pode ter sua decisão derrubada pelo Congresso, ou seja, é um equilíbrio de poderes, né, que existe nesse cenário, certo? Então, o Brasil é uma república presidencialista, certo? Então, existem também as repúblicas parlamentaristas. O que é parlamento? Alguém saberia me dizer aqui o que é um parlamento? Parlamento vem de parlatore, né? Em latim parlar, ainda hoje em italiano quando se fala parlar é relativo a falar, né? Então parlar vem de falar. Parlamento é onde as pessoas trazem suas ideias, debatem, né? Discutem. Onde é que a gente tem essas discussões no Brasil? No Congresso, né? Na Câmara e no Senado, certo? Então, as repúblicas parlamentaristas são aquelas em que o Congresso, no caso, representado pelo primeiro-ministro ou primeira-ministra, tem a chefia de governo, certo? Quem conduz as decisões é o primeiro-ministro. O presidente ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de instituições, ele é o chefe das Forças Armadas, mas quem toma as articulações políticas, quem faz as coisas acontecerem na prática, acaba sendo muito mais o primeiro-ministro, certo? Então, nas repúblicas parlamentaristas, o presidente ele é chefe de Estado, certo? De Estado apenas, certo? O primeiro-ministro, que é chamado de premier, né? Em alguns países, primeiro-ministro é chefe de governo. É ele que conduz a articulação política, repito, certo? Tá bom, gente? Então isso aí é, no caso, uma república. Esse conceito de república. Nem todas as repúblicas são presidencialistas. Existem as parlamentaristas. Tá certo? Já por último, as monarquias, né? O que é uma monarquia? Vamos lá. Monarquia, pensem comigo. Mono. O que é mono, pessoal? Tô aqui dando uma dica para vocês. O que é mono? Oi, estão me ouvindo? Mono vem de né? Então, no caso, seria um rei ou uma rainha que governa, que administra, que reina, né? Dependendo do tipo de monarquia que for, né? Nem toda monarquia é democrática e nem toda monarquia também é autoritária. Nós temos exemplos de monarquias democráticas no mundo, né? Que é o caso, por exemplo, da Inglaterra, né? Do Reino Unido. No Reino Unido você tem a rainha Elizabeth, mas quem administra o país, certo? É o primeiro-ministro. Tá bom? Então sempre você vai ter essa distinção no Reino Unido. A rainha ela só tá lá no castelo de Windsor, no castelo real, né? Mas ela não manda em mais nada. Ela não diz, ó, primeiro-ministro, faça isso porque você tem que fazer. Não. Ela só reina, né? Ela não governa. Isso há muito tempo existe no Reino Unido, certo? Já você tem outros exemplos, né, de países europeus, por exemplo, a Dinamarca,
a Noruega, a Suécia, onde você também tem monarquias democráticas, tá bom? Mas você tem também monarquias autoritárias, certo? Já diz o nome, monarquia autoritária, ou seja, aquela monarquia que transforma o país, que administra o país de forma ditatorial, de forma extremamente dura, né? Perseguindo opositores, certo? Reduzindo as mulheres a um papel secundário na sociedade, caso da Arábia Saudita, né? Então as mulheres na Arábia Saudita, só o ano passado, se não me falha a memória, elas conseguiram autorização para tirar a carteira de habilitação para dirigir, né? A mulher não podia tirar a habilitação, a mulher não podia sair de casa sem aquela burca que cobria o corpo dela todinho, né? Então aquilo é uma forma de monarquia autoritária, né? Então quer dizer, você tem exemplos de monarquias democráticas e de monarquias, portanto, autoritárias, certo, pessoal? Estamos caminhando aqui para o final da nossa aula de hoje. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar, que vocês queiram comentar, discordar, concordar, perguntar, enfim. Vou deixar o espaço então aberto nesses minutinhos que nos restam para que vocês possam aí usá-lo, né, para expressar suas ideias. Nada. Iesca. A pessoa tem que falar contente, né? Eu acho que o povo quer falar muito. Só Ednael falou, né? E Janine também no começo da aula. Iesca, e aí, Iesca? Como é que você entendeu essa aula? Deu para compreender? Deu, né? Ah, legal. Paulo Vitor. Paulo Vitor está aí? Estou aqui. E aí, meu querido, o que é que você entendeu da aula de hoje? Entendi tudo. Foi, por exemplo. Dê um exemplo aí. Monarquias autoritárias. Tá certo. Beleza. Fábio dizendo que deu para entender, né? Registrar aqui o comentário de Fábio. Estou aqui preparando então, pessoal, a lista de presença para passar para vocês, tá bom? Só um minutinho que eu mando aqui no chat. E aí a gente encerra a aula. Pronto, a lista de presença, né, o link para a lista de presença está no chat, vocês clicam, preenchem os dados, né, que pede lá, e no final cliquem em enviar, tá bom, gente? Um abraço a todos, um bom fim de semana, cuidem-se, na próxima semana a gente se fala novamente, tá bom? Um abraço. Tá. Valeu, professor. Valeu, meu querido.